janela fechada. O que tinha que vir veio, o que não veio, não veio, e aí chama atenção uma coisa, Arthur, que aí eu já vou fazer uma crítica grande à diretoria do São Paulo. Antes a gente ficar falando sobre se o Wellington é bom, se o Wellington é ruim, para não descambar nesse conteúdo aqui, tá? Porque eu sei que tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim, e ponto. Não veio o lateral esquerdo para substituir o Wellington, eu tô falando aí de elenco mesmo. Claro, tem o Patrick lá, moleque, pode dar certo? Pode não dar certo também. Ah, tem o Michel Araújo, não é lateral esquerdo, e jogou improvisado. E das algumas vezes que ele jogou, algumas ele jogou muito mal. A grande realidade é que fechou a janela e a gente só tem o Wellington como lateral esquerdo. E aí, Arthur, vem a minha questão, tá? Já dá boa noite pra todo mundo, bom dia pra todo mundo, boa tarde quando você estiver assistindo. Por favor, aperta o botãozinho do like, do joinha pra nos ajudar bastante a engajar esse vídeo, chegar a todos vocês, São Paulinos. E se você chegou pela primeira vez, não esquece também de se inscrever. Bom, pra mim, bola fora da diretoria, não contratação de lateral esquerdo, qualquer que fosse, tá? Porque eu sei que muita gente vai falar, pô, mas trazer qualquer um, não. Até a segunda página eu concordo com esse comentário. Porque assim, claro que se você tem uma possibilidade de trazer um jogador ponta, um jogador top de linha, óbvio. Mas, na ausência do Wellington, e o Wellington sendo um jogador que é muito contestado pela torcida, porque vamos lá, vamos começar logo por essa parte, viu, Arthur? Deus me livre e guarde, o Wellington começa a jogar muito mal, a torcida cai em cima matando. Cara, a gente não tem mais lateral. Grande realidade que a gente não tá mais falando de ter o Edmar, de ter o Lino. A gente tá falando de não ter um lateral pra jogar. Ou então vai jogar com o Wellington sendo massacrado pela torcida. Então, assim, óbvio que eu torcia que o São Paulo trouxesse um lateral esquerdo que fosse talvez aquela sumidade até pra ser titular. Mas, na ausência e fechando a janela, irmão, eu tinha que ir atrás de um Edmar da vida, um Lúcio. Lembra aquele Lúcio que jogou no Palmeiras? Claro que alguém vai me xingar aqui, mas vocês entenderam o que eu quero falar, tá? Não são esses nomes. Só pra quebrar um galho, pra jogar numa possível ausência do Wellington. O Patrick é esse nome? Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente precisaria arriscar? Não sei. Pra mim, bola fora da diretoria, viu, Arthur? Não, com certeza. Eu não ficaria até o final do campeonato só com um lateral esquerdo. O outro da base ainda não tem maturidade ainda. A gente já viu alguns jogos, até não jogou mal. Mas não é um cara que resolva a lateral, não é um cara que você tenha confiança de deixar a lateral por 2, 3 jogos na mão dele, porque não vai render. Tomara que a gente esteja completamente errado e ele veja o novo Serginho jogando pela esquerda. Mas, até então, o São Paulo precisaria contratar. O São Paulo não poderia ter deixado passar essa oportunidade. Tem tanto jogador, até do Paulista mesmo, que tudo bem, a gente contratou o ano passado o Raí Ramos, não rendeu, para lá, tinha 17 lateral direito, mas tem que fazer isso. Você não precisava gastar todo o dinheiro, mas contrataria um jogador que tivesse mais jogo, tivesse jogado no time do interior, pelo menos de titular, para fazer banco, se precisasse de um tango no mango, jogava lá. Mas não, a gente não tem. A gente tem 2 da base, que é só um, na verdade. E o que você tá falando, eu acho que só pra ver, eu sei que eu já falei aqui, mas pra galera de casa entender, o contexto importa, tá? A gente tá falando de Wellington, que é bastante contestado pela torcida, então não é o fato de ter 50 laterais aqui, tá? Eu também não era a favor de ter 80 laterais direitos, né? Mas aí o contexto importa. E uma coisa que você foi falar aí, a gente até o final do campeonato, vamos lembrar que a gente tá em 3 campeonatos, pelo menos assim, na teoria, estamos em 3 campeonatos. Campeonato Brasileiro, certamente, Libertadores, que a gente espera com o novo treinador, inclusive, que o São Paulo possa chegar muito longe, né? E a Copa do Brasil, que, pô, é um campeonato de tiro, né? Então, quando falta jogador, né? Faz um peso danado. E aí vem aquela coisa do que é uma reclamação de 9 em cada 10 treinadores, que a gente não pode dar sequência em todos os jogos que o jogador sente, aí tem que revezar. Aí a gente vai escolher qual campeonato pro lateral esquerdo revezar. O Campeonato Brasileiro, onde a gente já largou mal, e tal, será que a luta pelo São Paulo é pelos 45 pontos? A gente vai abrir mão no Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil, que São Paulo é campeão, que viu que aos trancos e barrancos você pode conseguir um título? Ou a Libertadores, que é a grande paixão do torcedor são paulino como a gente, né? Então, complica, tá? Complica, porque male você colocava lá um lateral esquerdo desse qualquer, joga defensivo, aquele cara que não passa nem do meio de campo, corta toda de cabeça. Beleza, o torcedor são paulino ia compreender, ele ia entender
que talvez não foi a contratação dos sonhos, mas que tem um cara ali para dar um descanso de repente pro Wellington, né? Enfim, né? Mas diga. E ainda tem a condição que a gente teve na lateral direita, né? Que todo mundo machucou. Só ficou com um. Todo mundo, Igor Vinícius machucou, Rafinha machucou, Ariano machucou, Orejuela machucou, aí a Orejuela saiu, aí ficou só com o que era da base que estava no Curitiba, que teve que trazer do Curitiba para jogar. E se acontecer isso com o Wellington, ele se machuca, ele teve um entorse no tempo desse, né? Vai ficar só com o menino da base. E se ele machuca no outro jogo, toma amarelo, ou é expulso por acaso? Aí ele fica sem lateral até quando? E aí eu queria trazer um aspecto também, Arthur, para debater, a galera de casa também. Michel Araújo, tá? Michel Araújo quebra um galho na lateral esquerda, mas assim, me incomoda. Para mim, eu acho que Michel Araújo, e eu não vou nem chamar de lateral esquerdo, porque também eu estaria cometendo um erro, né? Ele não joga bem de lateral esquerdo. Normalmente, quando o São Paulo joga com 3 zagueiros, ele é o ponta esquerda. Ala esquerda. Né? A ala esquerda. Então, assim, mas mesmo assim me incomoda, tá? Eu acho que não é a dele, cara. Sabe, eu fico muito assim de criticar um jogador quando não joga na sua posição, porque, porra, eu fico pensando assim, mas a culpa é de quem? É do jogador ou é de quem escala? Claro que o jogador falha e tal, eu fico sempre nessa, né, de quem é a culpa. E aí eu já tô dizendo, né, o Michel Araújo, quando joga de ala, jogando na esquerda, né, aberto na ponta, eu acho que não rende. Alguém vai falar, vai puxar nos comentários aí, com certeza alguém falar, mas tem o Moreira, lateral direito, que pode jogar com o pé esquerdo. Primeiro, tá contundido, a gente não sabe, né, quando é que vai voltar a transição de São Paulo, que demora 364 dias para dizer que ele jogou um dia no ano, né, e também não é um lateral esquerdo, apesar de ter jogado bem. Alguns jogos que ele jogou como um lateral esquerdo, ele jogou bem. Mas é aquele cara que você não sabe, né? Você não sabe se foi uma ocasião, jogou bem, beleza, parabéns, ou se realmente ele tem potencial. Aí fecha a janela e a gente fica vendo navios. Michel Araújo e Moreira, na sua opinião, Arthur? Eu acho que é uma opção, mas aquela opção remota. Acho que o São Paulo não pode ficar, até porque Michel Araújo, ele não é lateral, como a gente tá falando, ele tá jogando de ponta, ele não sabe marcar tão bem. A gente já jogou um jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele fez um pênalti besta em cima de Dudu, tô lembrado. E Moreira ainda é aquela incógnita. Como você bem falou, possa ser que jogue, volte, machuque e mais 6 meses parado, que no São Paulo é assim, você machuca e fica 6 meses em casa. Mas a gente precisaria de alguém de ofício, a gente precisaria de um lateral esquerdo. Foi mole da diretoria, era para ter contratado. Mas fechou a janela, já é. Bom, você daí de casa, o que você pensa sobre esse assunto? São Paulo vacilou? Ou você confia nesses nomes aí que possam dar conta, pelo menos até o final, nesses últimos não, né? Nesses restantes meses, últimos meses do primeiro semestre, ia dizer, né? Mas até o final do ano. Aí, escreve nos comentários e se você não apertou ainda o botão do like, por favor, não esquece de dar esse like, beleza? A gente volta então no próximo programa quando tiver a notícia do Tricolor. Valeu, Arthur!